Glória a Deus, meus irmãos, que bênção. Digno é o Senhor de toda a glória e de toda a honra. Hoje nós encerramos o nosso propósito, estamos encerrando hoje o propósito da reconstrução. Ontem foi o encerramento das lives, foram 52 dias, na realidade tecnicamente foram 53 dias, porque ontem a gente fez uma live de encerramento, né? Na segunda-feira deu 52 dias e ontem a gente fez ainda uma outra live, podendo orar e clamar a Deus ainda mais com os irmãos, compartilhar ali os trechos finais do que nós queríamos, de acordo com o que estava programado. E hoje, nessa quarta-feira, é a última quarta-feira que nós vamos estar falando, né, e podendo mergulhar um pouco no tema da reconstrução. Sabe que durante esse tempo todo que nós estivemos aqui falando a respeito desse tema, Deus nos revelou coisas poderosas sobre organização, sobre gestão, sobre administração, né, sobre como você deve se portar em meio a crises. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre como vencer desafios, como romper barreiras, né? Como lidar com as adversidades. Tudo isso foi tema que a gente destrinchou nesses últimos tempos, falando só a respeito de Neemias, só a respeito dos textos de Neemias. E hoje nós vamos aqui fazer uma parte conclusiva no livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número... Vamos ler o versículo de número 3, que diz assim: glória a Deus. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe glória a Deus, som. Glória a Deus, som. Som. Fazendo um favor, tá baixinho. Glória a Deus. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar conosco. Eu lhe respondi, Neemias dizendo, né? Nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua, né? Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Irmãos, a mentira, o engano, são grandes armas usadas pelo diabo. O diabo, quando ele quer desconstruir a vida de alguém, quando ele quer romper a fé de alguém, minar, né, melhor dizer, a fé de alguém, ele vem com mentiras e enganos. E quais seriam essas mentiras e enganos? Bom, começa com simplesmente não vai dar certo, Deus não está te ouvindo, Deus não quer saber mais de você, né? Você é uma pessoa irrelevante. E essas palavras sendo pronunciadas numa primeira vez, elas não surtem muito efeito. O problema é quando essas palavras constantemente começam a ser pronunciadas ao ponto de se tornarem uma realidade. Já dizia uma frase conhecida de um autor que eu não sei aqui falar o nome, que uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade.
E isso já foi comprovado cientificamente, psicologicamente. E a história mesmo comprova de pessoas que foram levantadas e que com mentiras subiram ao trono, né? Ascenderam a governos e com mentiras governaram, e os anos foram se passando e as verdades foram sendo colocadas por mostra, né? E as mentiras foram colocadas por terra. Então o inimigo, ele não tem pressa de atuar. O inimigo, ele não está com pressa de querer ver a nossa destruição, a nossa derrota, o nosso declínio. Não, ele age, ele articula de forma paliativa, de forma gradativa. Ele vai ali dia após dia jogando uma inverdade, jogando uma mentira. E conforme nós vamos atravessando barreiras, nós vamos atravessando situações difíceis de nossas vidas, nós vamos ficando vulnerável ao ponto dessas mentiras começarem a entrar. Mas como que essas mentiras entram? Não é pelo fato de eu estar passando simplesmente por uma prova, ou estar simplesmente de uma forma vulnerável, emocionalmente abalado, não. Essas inverdades, essas mentiras começam a ganhar proporções na nossa vida, meus irmãos, quando eu começo a dar vazão e a ouvir essas inverdades. E como é que eu consigo dar vazão para começar a ouvir aquilo que é mentira? Bom, quando eu deixo de meditar na verdade, quando eu deixo de meditar na palavra de Deus, que é a bússola. A Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se eu não estou meditando na palavra de Deus, se eu não estou em comunhão com as escrituras sagradas, que me dão a razão sobre o que é verdade, então as mentiras do diabo, elas começam a minar a fé que eu tenho, elas começam a minar a esperança que eu carrego, e eu começo a dar ouvido a tudo aquilo que se torna um caminho de obscuridade, um caminho de destruição sobre a minha vida. Então, de maneira articulada, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que se opõe à igreja, aquele que se opõe a Cristo, ele vai agir de maneira insistente, no sentido de nos lubridiar, no sentido de tirar a gente do foco, de tirar a gente da visão. Então, uma das coisas que eu falei que ele faz é mentir, ele engana, mas ele traz também o entretenimento. O entretenimento, ele é uma zona de conforto, é aquele momento que eu estou relaxado, é aquele momento que eu estou acomodado, confortado, e eu começo a absorver aquilo que não provém de Deus. Então ele vai usar o entretenimento, ele vai usar a mídia, ele vai usar o rádio, ele vai usar a internet, ele vai usar aplicativos de celular, ele vai usar todo e qualquer tipo de ferramentas que possam existir sobre a terra, para que eu e você saia do foco das escrituras sagradas e passemos a estar ali distraído com coisas que não estão acrescentando absolutamente nada em nossa vida. E o que nos leva a dar atenção a isso é a distração. Quando eu me distraio, quando eu saio do foco da presença do Senhor Jesus, quando eu me distraio com as coisas que estão à minha volta, então eu começo a ser levado, a ser levado a um aprendizado. Tudo na vida, irmãos, nós aprendemos. Tudo, seja bom ou ruim, você está aprendendo. Você está assistindo um filme, você está aprendendo. Você está assistindo uma série, você está aprendendo. Você está numa conversa de amigos, você está aprendendo. Tudo nós estamos aprendendo. A grande questão é o que estamos absorvendo com tudo isso. Será que são coisas que têm nos edificado e nos aproximado de Cristo? Ou são coisas que têm nos desvirtuado da presença do Senhor, que têm nos feito sair do foco da presença do Senhor? Então, duas ferramentas poderosas que eu disse aqui que o inimigo usa, é a mentira e é o engano, mas é também o entretenimento. Ele vai distrair as nossas vidas, para que nós pelo menos não fiquemos tão focados na presença do Senhor. E tudo isso vai trazer para nós o quê? Vai trazer para nós um ensinamento. Dado os meus dias, ou o que a mídia diz tem moldado os meus dias, o que o filme diz tem moldado os meus dias, o que o artista de televisão, né, o artista de música tem moldado os meus dias. A nossa referência deve ser Jesus Cristo. O nosso foco deve ser as escrituras sagradas, lendo e meditando. A palavra do Senhor fala para nós meditarmos de dia e de noite.
é todo o tempo para que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração, para que nós venhamos cravar em nós as sagradas escrituras do Senhor. E isso é importante por quê? Porque vai nos livrar de cairmos no entretenimento desse mundo que tenta nos desvirtuar do Evangelho. Vai nos livrar de cair em laços malignos de mentira, de engano do diabo. Então nós teremos uma vida saudável, equilibrada, concentrada, focada na presença de Deus. E o inimigo não para de trabalhar. Quando nós pegamos a história de Neemias, não é diferente. Neemias estava numa grande obra, numa grande construção, e por várias ocasiões nessa obra chegou uma carta: ó Neemias, fulano quer falar com você, Beltrano quer falar com você, né? O servo de Sambalat trouxe na mão uma carta aberta. Olha só, ele tentou uma, ele tentou duas, ele tentou três, ele tentou quatro, e ele viu que todas as ocasiões Neemias dizia: estou envolvido em uma obra importante e não posso ir. Não posso ir, eu estou trabalhando, eu estou focado, eu estou posicionado na direção de Deus. Eu não posso me distrair, eu não posso largar o que eu estou fazendo para ir querer ver o que você está querendo falar, o que você está querendo dizer ao meu respeito. E aí esse homem de Deus agora ele recebe mais uma carta, e essa carta quem traz é o servo de Sambalat, e essa carta vai dizer: há um boato entre as nações. Olha só, há uma fofoca entre as nações vizinhas. Não é uma verdade, porque fulano de fulano disse, né? Hoje se ouve muito falar na mídia, porque o especialista disse, porque o técnico da operação diz. Mas o que é a verdade? Eu não quero saber o que estão dizendo, eu quero saber o que é a verdade, eu quero saber dos fatos. E nessa carta vai dizer: um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus... Gesem, irmão, só para vocês entenderem, Gesem era um dos samaritanos que se opunha à reconstrução de Jerusalém. Então ele era oposição à obra. E ele vai se embasar nessa carta dizendo: Gesem confirma. Mas quem é Gesem para confirmar alguma coisa? Que você e os judeus planejam se rebelar, olha só, se opor ao reino. Lembrando que o Império Medo-Persa deu liberdade aos judeus de voltarem para Jerusalém, de reconstruírem a cidade, de edificarem a cidade. E agora esses homens vão se opor a essa obra e vão lançar um boato dizendo: olha, Neemias está querendo erguer os muros porque ele quer se rebelar contra o reino. Em outras palavras, irmão, estavam tentando desmoralizar o homem de Deus. Estavam tentando ali fazer com que aquela obra parasse, fazendo com que ele desistisse, fazendo com que ele voltasse a ser o copeiro do rei Artaxerxes. Então as adversidades que esse homem estava enfrentando eram gigantescas, e o assunto se espalhava entre aqueles que não estavam focados na obra. Porque o mais interessante é quando você pega as pessoas que estavam focadas na obra, em nenhum momento elas param para querer dar ouvido a essas coisas. E no momento que elas tentam meio que desanimar, Neemias vai lá e anima elas a continuarem a obra. E por isso estão reconstruindo o muro, de acordo com esses relatos. Que relatos, irmãos? Relatos de fofoca. Quem está relatando é fofoqueiro. A notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamar a seu respeito. Eles estavam dizendo que, ó Neemias, estão dizendo que você está levantando profeta e pagando para eles profetizar ao seu respeito. Olha só, tentando desmoralizar o homem de Deus. Neemias não tinha nem tempo de conversar com os profetas, irmão. Ele estava numa obra. Ele pegou madeiras para reconstruir muros e portas da cidade, para construir uma casa para ele. Ele não aceita receber propriedades, ele não aceita receber, aleluia, os juros que ele tinha todo o direito de receber como governador. Ele se isenta disso porque ele sabia que a cidade estava passando por um momento dificultoso. Ele vai recorrer aos grandes líderes da cidade para que eles eliminassem os impostos, os juros que estavam sendo cobrados pelos empréstimos. E todas as pessoas ali da cidade são beneficiadas porque há uma eliminação de juros. Por todos acabam tendo seus juros eliminados, as suas dívidas são quitadas.
E tudo isso com intervenção de Neemias. A cidade estava saudável, a cidade estava crescendo, o povo estava se animando, o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído, as portas estavam sendo edificadas, os muros estavam sendo erguidos, as famílias estavam unidas, a lei estava sendo proclamada, as pessoas estavam voltando a cultuar, voltando a adorar. Mas os samaritanos, a oposição, agora vai começar a tentar denegrir a imagem de Neemias, dizendo: ó, Neemias, estão dizendo que você está pagando os profetas para profetizar ao seu favor. E como que você lida com mentiras, irmãos? Um mentiroso, ele vai lidar com uma mentira mentindo de novo, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então um mentiroso sempre vai colocar mais mentira, ele começa a se encher de mentira. Agora aquele que está pautado na verdade, aquele que está agindo com sinceridade, ele simplesmente vai falar a verdade. Só que a verdade para muitos ela é um escândalo. A verdade para muitos vai deixar as pessoas perplexas. Quantos já estão deixando de ouvir a verdade? Você pega países da Europa que estão proibindo a palavra de Deus, estão editando a palavra de Deus, porque estão falando que a palavra de Deus é homofóbica. Então que mundo que nós vamos parar, no desafio que estamos vivendo nesse presente século, no qual a palavra de Deus agora tem que ser moldada para os ouvidos das pessoas dessa geração. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus ela não falha, ela é a mesma. O problema não está na palavra de Deus, mas nas pessoas que estão só querendo ouvir aquilo que as interessa. E quando esse homem chega dando esse recado para Neemias: olha só, corre a notícia de que você nomeou o profeta de Jerusalém para proclamar a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Olha, eles estavam falando já assim: ó, tem rei em Judá, viu? Não podia ter rei em Judá, irmão. Judá, Jerusalém, né? Judá, a cidade, Jerusalém como um todo estava subjugada pelo Império Medo-Persa. Falar que tem um rei em Jerusalém era fazer oposição ao Império Medo-Persa. Era impossível isso. Era um grande império, era uma grande nação. Eles estavam simplesmente querendo reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles estavam simplesmente querendo voltar a povoar a sua terra natal. E aí os homens vão jogar mentiras, os homens vão falar palavras de engano, e as pessoas que estavam firmes, continuam firmes, mas as pessoas que estavam vacilantes, elas vão ir nos ouvidos das mentiras. Aí ele vai continuar: pode ter certeza que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Olha só, vem conversar comigo porque eu tenho um jeitinho. Vem conversar comigo que eu tenho uma manobra. Só que Neemias não quis ir para essa panela. Neemias não quis se envolver com essa cúpula que ficava ao derredor da cidade ali, só jogando praga, só jogando contra, só lutando contra essa obra. E Neemias vai responder: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Ele não vai ligar para isso. Neemias vai ser cirúrgico em suas palavras: vocês estão mentindo, não vou dar ouvido, é tudo mentira que vocês estão falando. Eu tenho uma grande obra. Estavam tentando apenas nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos sobre a atuação do inimigo com a mentira e o engano. Nós falamos da atuação do inimigo na fase do entretenimento, que é uma questão de lubridiar, de nos enganar, de nos distrair, melhor dizendo. E tem uma outra esfera importante: a intimidação. Porque quando o inimigo ele não consegue distrair você, quando o inimigo não consegue distrair você, quando ele não consegue mentir para você, então ele vai intimidar você. Ele vai tentar colocar coisas para que nós venhamos cair, laços malignos, ações diabólicas, para que eu e você venhamos falar: não, o inimigo é mais poderoso. É a maior mentira do universo. Deus é mais poderoso que o inimigo. As obras de Deus são mais poderosas que as obras do diabo, porque as obras do diabo elas são mortas, elas são caídas, elas são derrotadas. Mas quando nós começamos a querer olhar meio tímidos assim, o inimigo ele cresce, porque ele vem intimidando, mas ele não é nada. Ele só vem com gritaria.
Esse dia eu vi um testemunho de uma irmã missionária que estava na Ásia, e ela conheceu lá um pastor, um irmão, e esse irmão, quando foi conversar com ela, ele só falava de Jesus, só de Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, falava das grandezas de Jesus. E ela ficou impactada, porque se tratava de um homem que tinha sido aprisionado, torturado, para negar Jesus. Você imagina, irmão? Tem pessoas que têm prazer de torturar um cristão só para ele negar Jesus. E você acha que isso é normal? Não é normal. É uma intimidação, é diabólico isso. O diabo vai tentando intimidar. Quando as pessoas falam assim, a Bíblia é homofóbica, estão tentando intimidar. Quando as pessoas falam assim, olha, nem tudo que está na Bíblia está certo, estão tentando intimidar. Quando as pessoas olham e falam assim, mas você é um crentão demais, você é muito abitolado, estão tentando intimidar. Porque você não ouve falar ao contrário, né? Você está muito no mundo, você está muito abitolado no mundo. Você já ouviu isso? Não existe. Mas para o crente você ouve que você está muito habitolado, você está orando muito, você está buscando muito, você só está falando de Jesus. A boca fala o que o coração está cheio. Quando Neemias convicto sobre essa obra, ele não vai cair em engano, ele não vai cair em mentira, ele não vai cair em intimidação. Tentaram intimidar, mas ele continuou. E é que o Redentor dele vive. Assim como é expresso para nós essa noite, o nosso Redentor, ele vive. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então é por ele que eu estou de pé. É ele que me fortalece, me dá ousadia e intrepidez pelo Espírito Santo para proclamar a sua gloriosa palavra, que é uma fonte inesgotável, a sua gloriosa palavra que traz luz no meio das trevas. Por isso que homens são perseguidos, porque é essa palavra que é ministrada. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. O inimigo quer me intimidar? Você sabe qual que é o maior problema, irmãos? É um problema santo que eu vou falar aqui. Quanto mais tentam parar a igreja, mais ela cresce. Na Ásia estão tentando parar a igreja, e lá é o lugar que ela mais está crescendo, irmãos. São milhões de cristãos, pessoas estão se convertendo ao cristianismo por ano, em países como China. Então quanto mais tentam abafar a igreja, quanto mais tentam calar a igreja, mais a igreja redentora do Senhor Jesus Cristo se manifesta, mais a palavra de Deus é anunciada, mais a palavra de Deus ela é proclamada. Tem um homem nos Estados Unidos que ele visita presidentes do mundo todo, e ele se reúne com autoridades para orar juntos, né? Houve um encontro nos Estados Unidos com este homem, esqueci o nome dele, mas no meio desse encontro, no governo do Trump, esse homem se reuniu com o Trump, com todos os ministros, e quem estava lá no meio deles era um dos ministros da Igreja de Deus do Brasil, no mundo, né, a Church of God, que era o Tim Hill. Né, tem uma foto do Tim Hill junto com o Trump, e esse homem reúne, só que não só nos Estados Unidos, ele viaja o mundo. Ele chegou a vir aqui no Brasil, no governo passado, o recebeu, eles fizeram oração, ele orou junto com outras pessoas, com outras autoridades de governo. Ele viaja para países da Europa, da África, se reúne com autoridades e ora, intercede. Por quê? Porque quanto mais tentam parar a igreja, mais ela avança em campos estratégicos. Nós temos a figura do Billy Graham, o maior evangelista que esse mundo já viu, e que ele se encontrava com diversas autoridades do mundo, proclamando a palavra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então quanto mais tentam intimidar, quanto mais tentam nos abafar, quanto mais tentam nos calar, quanto mais tentam nos menosprezar, mais a igreja do Senhor Jesus Cristo ela cresce. Você entendeu o que eu disse? A igreja do Senhor Jesus Cristo cresce. Não é eu, não é você, não é o nosso egocentrismo, não, porque nada é sobre nós, mas é apontando para a pessoa de Cristo Jesus, para que a humanidade veja que não há outro caminho, não há outra direção, não há outro rumo que o homem possa tomar e conseguir ter vida eterna, a não ser o caminho do arrependimento, a não ser o caminho da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me converto dos meus pecados e me aproximo da pessoa de Jesus Cristo, eu sou salvo, e isso é dom de Deus.
Deus. A salvação, ela é misericórdia manifestada na cruz e dom do Senhor. Ele manifesta, te concede salvação. E por isso que o inimigo usa essas estratégias. Ele usa a intimidação, ele usa o entretenimento, ele usa as mentiras, porque ele tenta cercar a humanidade no sentido dela não se aproximar dessa verdade bíblica. Por que prendem cristãos? Por que tem cristãos em campo de reabilitação? Eles falam de uma tal de reabilitação normativa que tem lá na China. Por que será que tem cristãos dentro de containers presos na Coreia do Norte? Por que você acha que tem cristãos que são perseguidos pela polícia da Índia? Tem uma polícia especializada na Índia, uma parte da Índia, que ela persegue os cristãos. Ela é uma polícia levantada exclusivamente para perseguir os cristãos, para prender aquele que se diz um cristão. Em países como o Irã, que eles matam, eles apedrejam e queimam os cristãos. Porque você acha isso normal? Você acha normal milhares de pessoas se reunirem em torno de uma e matarem ela? Você acha normal uma pessoa ela ficar presa numa segurança máxima, não porque ela roubou, não porque ela furtou, não porque ela matou, mas porque ela professou a sua fé em Jesus Cristo? Em outras palavras, esse livro, ele é uma transformação pessoal e social. Ele transforma o ambiente, ele muda a mentalidade, porque nele contém as palavras de vida eterna, nele contém as verdades que eu e você precisamos ter para a transformação da nossa vida. Hoje estamos num país livre, e o que vamos fazer então com essa palavra? O que vamos fazer com essa ousadia que nós meditamos esse tempo todo falando sobre Neemias, sobre essa ousadia, essa intrepidez de Neemias, essa coragem deste homem de Deus que fez a boa obra, não ficou pendendo para um lado para o outro, não ficou ali sendo distraído por qualquer coisa, não, ele ficou focado no alvo e foi até o fim. Amado, mais de 120 anos que eles regressaram para Jerusalém, e em 52 dias Neemias reconstruiu os muros. Foram quilômetros e quilômetros de muro, e em 52 dias os muros estavam levantados, as portas estavam colocadas, o povo estava bradando e comemorando a reconstrução dessa grande cidade de Jerusalém. Se você acha que o inimigo está te intimidando de alguma forma, então continue trabalhando com determinação ainda maior. Trabalhe mais, porque se o inimigo está te intimidando é porque você está incomodando ele, é porque você está realmente sendo luz e sal sobre a terra. Então continue mesmo, se dedique mesmo, ore, jejue, faça seu devocional mesmo, proclame o evangelho mesmo, evangelize, anuncie Jesus para as pessoas, compartilhe um versículo bíblico, envie um áudio de oração, faça isso mesmo, envie luz. As pessoas estão precisando de luz, as pessoas estão precisando de homens e mulheres de Deus, cheios de coragem e determinação, para anunciar essa palavra com ousadia, e começar a curar e libertar os cativos, os cansados, os sobrecarregados, os desesperançosos. Deus espera por mim e por você. Aleluia. No versículo 15 vai dizer: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começar o trabalho, o muro foi pronto. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. É Deus que faz. É Deus que faz, irmãos. E Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai agir com poder e grande glória em nossas vidas. As lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós temos, elas não são nada comparado a tudo aquilo que o Senhor quer realizar sobre nossas vidas. Então, da mesma forma que eu compartilhei sobre artimanhas que o inimigo tem para agir, existem também estratégias que vêm do reino de Deus para nos empoderar nessa grande obra. E uma delas é a convicção. O Espírito Santo, ele testifica a convicção do Deus que nós servimos. E essa convicção
traz para nós enraizamento na palavra. Eu estou enraizado, eu estou convicto. Essa é a verdade que eu creio. Essa é a palavra que me transforma. Essa é a palavra que me renova. Essa é a palavra que me consola, que me exorta. Essa é a palavra que ilumina os meus caminhos. Eu estou enraizado, eu estou convicto sobre essa verdade. E essa é uma das armas poderosas que Deus libera sobre a nossa vida. Estamos convictos, e quando eu estou convicto, eu tenho ousadia. Eu sou ousado. Quando ninguém espera, eu vou lá e falo. Olha só as pessoas falando, as pessoas mentindo, as pessoas tentando desmoralizar o governador Neemias. E em 52 dias, todos puderam contemplar e falar: uau, foi Deus. Realmente foi Deus que pôs esse homem lá. Porque olha, isso era impossível acontecer. Mas em 52 dias, esse muro está totalmente levantado, erguido. Essa obra está concluída. Eles ficaram envergonhados, né? A palavra de Deus diz, nós lemos aqui que eles ficaram envergonhados. Eles ficaram humilhados pelo que aconteceu. E isso não é nada mais, nada menos do que ter ousadia. É fazer o que ninguém quer fazer. É ir onde ninguém quer ir. É se comprometer com aquilo que ninguém está se comprometendo. É falar aquilo que ninguém está falando. É ter ousadia de compartilhar coisas poderosas que vão trazer transformação pessoal e social. Todos à minha volta serão impactados. Então a minha convicção, ela gerou em mim ousadia. Olha só as armas de Deus. Olha só as estratégias de Deus. E através dessa ousadia vai se manifestar poder de Deus, irmãos. Poder do céu. Você vai na ousadia e Deus faz o milagre. Quem faz o milagre é Deus. Quando o coxo se levanta é Deus. O homem foi lá na ousadia, colocou a mão e orou. Mas Deus envia o milagre. Deus enviou o poder. É o poder de Deus. Então, se o inimigo vem com mentira, se o inimigo vem com entretenimento, se o inimigo vem com intimidação, Deus vai com convicção. Deus vai com ousadia. E Deus vai com poder, o poder que vem do céu, aleluia. Quando Jezabel estava ameaçando os profetas ali, o profeta de Deus falou assim: olha, vamos fazer assim, vamos ver qual que é o Deus mais forte, se é o de vocês ou se é o nosso. Então nós vamos pegar aqui, vamos colocar um monte de lenha, vocês vão clamar ao Deus de vocês. Se o Deus de vocês enviar fogo do céu, é porque o seu Deus é poderoso. E eles ficaram horas ali, não conseguiam nada, irmão. Fizeram barulho. A Bíblia fala que eles pegaram até em tamborim lá, ficaram rodeando. Quando terminou, o profeta de Deus pegou os galões de água, derramou os galões. Olha só a ousadia, isso é ousadia, irmão. Ele derramou os galões de água em cima da onde estava toda a lenha para pegar fogo. Ele derramou água em cima. O que acontece quando você derrama água em cima de madeira, irmão? Ela não pega fogo nunca. Não pega fogo. E ele derramou todas as bacias de água que estavam ali naquele monte. E ele clamou ao Deus do céu. E sabe o que aconteceu? Deus derramou uma tocha de fogo, irmão. E pegou fogo em tudo. Toda a oferta, todo o sacrifício, tudo que tinha sido preparado, pegou fogo naquele momento. É poder de Deus. Você age em ousadia. Você tem convicção da palavra, você age em ousadia e se manifesta o poder de Deus com base na sua coragem, na sua determinação, na sua confiança, na sua fé na pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia fala que sem fé, escute isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando eu uso a minha fé, eu estou agradando a Deus. Quando eu uso a minha fé, estou evocando da presença sobrenatural do Senhor Jesus. Quando eu oro por uma coisa que é impossível de eu realizar, eu estou evocando o sobrenatural de Deus, o poder de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas eu confio. A fé, sem fé é impossível eu agradar a Deus. Então eu usando minha fé, eu estou agradando a Deus. Eu estou demonstrando o quanto que eu confio nele, o quanto que eu deposito minha fé e minha esperança nele. Amém? Deus, Ele quer nos usar, irmão. E da mesma forma que às vezes o inimigo tem as estratégias dele, Deus tem as estratégias dele. E Neemias foi bem sucedido nesta obra. Então nada nos impede de sermos bem-sucedidos no momento das aflições, da angústia, da tristeza. Nada pode nos impedir de vencermos também, assim como Neemias venceu. A única coisa que nós temos que ter é convicção na palavra. Você tem convicção na palavra?
Você está enraizado na palavra. Essa palavra ela vai te dar ousadia. E através da ousadia que você vai ter, o poder de Deus vai se manifestar. Nós precisamos de poder de Deus, irmãos. Nós precisamos evocar o poder de Deus. Como é que eu faço isso? Intimidade com o Senhor. Busque o Senhor. A Bíblia fala para buscar enquanto se pode achar. A Bíblia fala para buscar enquanto está perto. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A Bíblia fala: bater desse mundo, os enganos, as trapaças. Ou eu vou aceitar o entretenimento desse mundo que quer me lubrificar, que quer me tirar do foco. Eu tenho que ser a diferença. Quando eu for ver um filme, eu tenho que ser a diferença. Quando eu for num show, eu tenho que ser a diferença naquele show. Eu tenho que ser a diferença nos ambientes que eu estou. O ambiente não pode me contaminar, mas eu tenho que contagiar os ambientes que eu estou com a presença do Cordeiro Santo. As pessoas têm que olhar para mim e o nome do Senhor tem que ser glorificado, porque agora eu sou embaixador do Evangelho, como diz as Sagradas Escrituras. E como embaixador do Evangelho, eu tenho uma grande responsabilidade. Quando Neemias pegou as cartas e ele saiu lá da fortaleza de Suzã, ele saiu como embaixador. Eu falei, no culto passado, na quarta passada. Ele saiu ali escoltado. Ele saiu ali honrado. Deus o honrou. E ele conseguiu chegar até a missão. E Deus faz isso com nós. Somos embaixadores do reino de Deus. Então, é inegociável. A palavra de Deus, guardada em nosso coração, é inegociável. Você já ouviu falar sobre a vinha de Nabote? E a vinha de Nabote, tentaram comprar a vinha de Nabote. O rei Acabe, ele queria aquela vinha. E quando o rei Acabe, ele queria alguma coisa, ele ia até o fim para conseguir. E ele gostou daquela vinha. E pensou: eu quero comprar essa vinha. A vinha de Nabote é a melhor vinha que tem. O rei, ele tinha várias vinhas, irmãos. Várias vinhas e vinhas boas. Mas ele encasquetou porque ele queria a vinha de Nabote. Sabe por que a vinha de Nabote era boa? Porque a vinha de Nabote era herança. A vinha de Nabote era uma vinha que os seus avós e os seus pais tinham cuidado e cultivado dela. Era terra boa, terra bem cuidada. Era uma terra centenária. E quando a proposta chegou por meio de Jezabel, a esposa de Acabe foi lá, tentou comprar a propriedade, ele tentou intermediar a propriedade. E ele fala assim: eu não vendo e não negocio. Essa vinha eu não vendo e não negocio. É herança. A palavra do Senhor, ela é herança. Você não pode vender, você não pode negociar, você não pode trocar por um prato de lentilha, você não pode colocar ela numa negociata qualquer. A palavra do Senhor é inegociável. Eu tenho que guardá-la, eu tenho que zelar por ela, eu tenho que anunciar ela, eu tenho que demonstrar para o próximo o quanto essa palavra é bela, o quanto essa palavra é transformadora. Eu não posso me submeter ao sistema desse mundo, mas eu tenho que estar submisso ao sistema do reino de Deus, ao céu de justiça, porque um dia a terra será julgada pelo que tem feito, as suas obras serão julgadas. E a palavra do Senhor fala que quando nos apresentarmos naquele grande dia, o Senhor vai dizer: me mostre suas mãos, o que tem nas suas mãos? E alguns vão dizer: Senhor, eu profetizei em seu nome, Senhor, eu preguei em seu nome. E Deus vai dizer assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, e seja lançado no fogo eterno. Será que é assim que queremos ser? Lutar nesse mundo e terminar a nossa vida numa eternidade em ruínas? Jesus está nos dando uma chance aqui hoje, porque no grande dia ninguém ficará isento dessa verdade. Você será recordado naquele grande dia. Não, Senhor, mas eu não conheci tua palavra. Deus vai falar assim: mentira. Lembra aquele irmãozinho que pregou para você? Lembra aquele vídeo que você viu na internet, estava falando sobre Jesus? Ninguém será passado por inocente no grande dia. Agora é a hora. Esse é o momento, meus irmãos. Faça bom uso da sua vida, com sabedoria, dentro da presença do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse período que nós tivemos ministrando sobre Neemias, falando sobre reconstrução, Pai. E essa grande obra, ela continua, Pai. Nós estamos sendo impulsionados para ela agora. E grandes coisas o Senhor tem a fazer aqui na nossa IDB Jaraguá, Senhor. E nós pedimos a Ti, nos dê dessa ousadia.
Nos dê dessa autoridade na palavra, Pai. Pai, nós não queremos ser cópia de nenhum sistema. Nós queremos ser, Senhor amado, submissos à Tua palavra. Nós queremos estar enquadrado dentro dos preceitos das Suas Escrituras. Nós queremos ter o Senhor como referência, o Senhor como base, o Senhor como espelho para esta obra. Portanto, Deus amado, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dando autoridade, nos dando ousadia, nos dando convicção, nos dando unção do Espírito, poder e autoridade, Senhor, para proclamar Tua palavra no bairro do Jaraguá, para abençoar as pessoas que nos assistem pela internet, as pessoas que virão aqui ainda frequentar essa igreja. Deus, nos usa com grande poder e autoridade, que nós não venhamos vacilar o nosso pé, Senhor, com a cultura caída deste mundo, não, Senhor, que nós estejamos convictos, alinhados dentro da Tua vontade, Senhor amado, que é boa, perfeita e agradável. É nela que queremos estar, Senhor, e não vamos arredar o nosso pé, não vamos vacilar os nossos pés nessa jornada, Senhor. Continuaremos focados como embaixadores do reino de Deus. Deus amado, como servos e servas do Senhor, Pai amado, combatendo um bom combate, como Paulo disse, Senhor. Pai, guardando a fé, Senhor, terminando a carreira. Deus, assim estamos, Senhor, marchando como soldados valentes e convictos do Teu poder, da manifestação da Tua glória sobre a nossa vida, sobre a IDB Jaraguá, sobre os membros aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus, manifesta sobre a vida de todos da igreja o Teu grande poder, Senhor. Traz enraizamento, traz convicção, traz autoridade, Senhor, traz ousadia, em nome de Jesus. Tira a timidez, tira a vergonha, venha nos usar aqui, Senhor amado, com ânimo, com alegria, com entusiasmo, Senhor, com unção e com poder, em nome de Jesus Cristo, amém. Sou Igreja de Deus.